Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, cumprimento meus colegas, aqui nesta manhã em especial o Dr. Ricardo de Almeida, que está fazendo aniversário, e coincidentemente seria aniversário do meu avô paterno, estaria com 118 anos, um mineiro, que veio para Mato Grosso com a coluna presta. Obviamente que o Dr. Ricardo não veio com a coluna presta, né? Ele deve ter vindo de avião. Logo em seguida. Logo em seguida. Cumprimento o doutor Pedro, digno procurador regional eleitoral, senhores advogados aqui presentes, servidores e servidoras. É a última sessão do ano de 2018, então fique todos cientes do trabalho de todos que se empenharam e dedicaram a essa jurisdição eleitoral, aos nossos cumprimentos. Eu indago se há algum apontamento quanto à ata da sessão de ontem. Se não houver, vamos encaminhar e declarar aprovada. Continua ainda processos adiados em razão do pedido de vista, o processo 57.429, que é o item 2.1 da pauta física, e da pauta eletrônica é o 601.696, que é 1.2. Tem um pedido de preferência, eu chamo a julgamento. É uma continuação de julgamento, na verdade. É o processo 1.1, é processo judicial eletrônico 0601.309. É uma prestação de conta de candidato ao cargo de deputado estadual. Tem como requerente a Janaína Grace Riva. Como foi dito na sessão do início do julgamento, o parecer foi no sentido de desaprovar a conta. A esse processo da relatoria da colega doutora Vanessa Curti Perenha, que votou no sentido de desaprovar. O primeiro vogal, o doutor Antônio Veloso Pereira Júnior, acompanhou a relatora. O doutor Luiz Aparecido, que é segundo vogal, também. Nisso, houve pedido de vista formulado pelo desembargador Pedro Sakamoto. O quarto e quinto vogal estão aguardando o pedido de vista. Então, com a palavra, o digno colega, desembargador Pedro Sakamoto. Pois não.
Eminentes pares, doutor procurador, no decorrer da sessão plenária do dia 17 de dezembro de 2018, pedi vista para melhor análise dos autos referente à prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos de campanha da candidata eleita para o cargo de deputada estadual pelo MDB, Janaína Grace Riva, referente às eleições gerais de 2018. Submetido o feito a julgamento, a doutora relatora, a doutora Vanessa Curti Penha Gasques, votou pela desaprovação das contas sob exame por reconhecer que o conjunto das falhas detectadas são capazes de retirar a confiabilidade da presente prestação de contas, determinando, por conseguinte, o recolhimento ao Tesouro Nacional das quantias relativas aos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário aplicados irregularmente na campanha. Na sequência do julgamento, o voto da eminente relatora foi acompanhado pelo primeiro e segundo vogais. Analisando detidamente esses autos, cumpre-me dizer que chego à conclusão diversa da alcançada pela nobre relatora, no que tange à constatação das irregularidades consideradas relevantes para o desfecho dessa prestação de contas. Destaco que foi considerada como irregularidade a utilização de recursos próprios de natureza financeira obtida através de empréstimo no valor de R$ 35.150. Nesse ponto, foi reconhecido que não restou comprovada apenas a exigência prevista no inciso 2 do parágrafo 1º, artigo 18 da Resolução TSE 23553/2017, qual seja, integral quitação em relação aos recursos aplicados na campanha. No entanto, depreende-se do contrato celebrado entre a candidata e a instituição bancária que o empréstimo foi celebrado na data de 23 de outubro de 2018, evidenciando o nítido propósito de se promover a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, hipótese regularmente permitida pelo parágrafo 1º do artigo 35 da Resolução 23553 de 2017. Nesse contexto, é impossível se exigir da prestadora de contas que seja comprovada a quitação integral do empréstimo pessoal ou de parte dele até a entrega da prestação de contas, se ele foi contraído 16 dias após as eleições, ou seja, às vésperas da entrega da prestação de sua contabilidade. Além disso, não há informações na prestação de contas em exame acerca da existência de despesas contraídas e não pagas até o dia das eleições, de modo que é forçoso concluir que o empréstimo foi efetivamente utilizado para cobrir despesas de sua campanha, estando demonstrado, em meu sentir, o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 18 da Resolução 23553 de 2017. Com relação ao outro tópico da prestação de contas, verifico que não houve a utilização indevida de recursos públicos no que se refere ao pagamento de despesas com fretamento de aeronave, hipótese em que foi constatado o transporte de passageiros alheios à prestação de contas. Conforme já manifestei em autos diversos, considero que as referidas despesas com fretamento foram regularmente contabilizadas na prestação de contas, na forma do artigo 56, inciso 2, C, a linha C da Resolução 23553 de 2017. O fretamento, como se sabe, abrange os custos de voo de determinada aeronave. Se for fretado, por exemplo, um avião com capacidade para 4 pessoas e no dia da viagem foram transportados apenas 2 passageiros, o custo será o mesmo, sendo certo afirmar que o candidato pode levar consigo seus assessores mais próximos, advogados, seguranças, médicos, cônjuges, filhos, sem que isso redunde em irregularidade capaz de macular suas contas. De outro lado, o simples fato da pessoa não estar registrada na prestação de contas não é motivo suficiente para se concluir que o recurso público em questão não foi utilizado para o fim ao qual se destinava, vez que, conforme assentado por esta Corte Eleitoral, em julgamento de processo de prestação de contas na eleição de 2018,
é admissível a prática de atividade de militância ou apoiamento não remunerado, sem que seja necessário o efetivo registro da respectiva contabilidade. Nesse sentido, cito precedentes de minha relatoria, eu transcrevo e vou apenas ler a parte negritada aqui. A simples constatação de que houve o recebimento de materiais gráficos por determinadas pessoas, conforme informações obtidas através de comprovantes emitidos pela empresa de transporte, não sugere que os responsáveis pelo recebimento das encomendas sejam realizados, além desse, outros serviços a justificar o imperioso registro na presente contabilidade. Assim, a mera suposição de despesas ventiladas pela auditoria contábil, desprovida de provas robustas acerca da sua existência, não tem o condão de afastar a confiabilidade das informações subsidiadas pelo requerente. Prossigo. Esse julgamento é de 12 de dezembro de 2018 de minha relatoria. Prossigo. Repita-se, pois, que, via de regra, o principal fator de composição dos custos de fretamento de aeronave é a rota a rota a ser percorrida e não o número de passageiros que efetivamente ocupam o avião, sendo que, independentemente do número de pessoas que forem transportadas, o valor da despesa assumida será o mesmo. Destarte, não vejo motivo para haver o ressarcimento proporcional decorrente do transporte de pessoas que não consta na prestação de contas aos cofres públicos. De outro lado, no tocante às despesas relativas à alimentação, no valor de R$ 2.373, bem ainda referente à aquisição de combustível, no valor de R$ 60.000, saliento que, de fato, o candidato deixou de apresentar documentos comprobatórios que atestem a regularidade desses gastos, contrariando o que determina o artigo 63 da Resolução 23553 de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, cumpre-me destacar que as irregularidades mencionadas evidenciam a utilização indevida de recursos públicos, na medida em que não foi possível identificar que eles foram realmente destinados à campanha do candidato. De outra banda, na parte em que se questiona a suposta omissão de despesas com alimentação e hospedagem, detectada a partir do deslocamento de condutores de veículos em diversos municípios, entende que a mera suposição de despesas ventiladas pela auditoria contábil, desprovida de provas robustas acerca da sua existência, não tem o condão de evidenciar por si só irregularidade na prestação de contas. Assim, analisando todos os aspectos que envolvem a presente contabilidade eleitoral, penso que seria o caso, em princípio, de desaprovação das contas. Contudo, considero que as irregularidades averiguadas representam apenas 6,4 do total de gastos realizados pela candidata, conforme o extrato de prestação de contas final que informa um montante de R$ 961.877,51. Dessa forma, é imperioso reconhecer que a prestação de contas e análise deve ser julgada regular por esse sodalício com a anotação de ressalva, uma vez que as irregularidades representam percentual ínfimo em relação ao contexto da campanha, incapaz de ensejar por si só a sua desaprovação diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em situações como tais, impõe aplicar o artigo 30, inciso 2, parágrafo 2º-A da Lei 9.504, que eu transcrevo, vou poupar da leitura. Também trago aqui a colação, um julgado nesse sentido, da Corte Superior, do Tribunal Superior Eleitoral, e concluo. Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Janaína Grace Riva, referente às eleições de 2018. Determina, em consequência das ressalvas apontadas, que seja recolhida do Tesouro Nacional a quantia correspondente aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, sem comprovação e utilizados indevidamente, em valores a liquidar, devendo ser excluído do cálculo os valores relativos à contratação da aeronave, conforme assinalado neste voto. É como voto, senhor presidente. O colega está abrindo a divergência. Como vota o doutor Rabaneda? Senhor presidente, guardando coerência com
com o que tenho sustentado nas outras prestações de contas, notadamente relacionado às despesas com deslocamento de aeronave, como julgamos em casos pretéritos, e também relacionado à próprio registro de apoiadores e afins, eu adiro à divergência com as vênias da doutora relatora. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. Senhor presidente, o ponto que mais me chamou a atenção seria nem tanto o aspecto da aeronave. Para mim, coaduno com o mesmo entendimento da divergência, já manifestado aqui em outros processos. O ponto que mais me chamou a atenção foi realmente a alegação de gastos de R$60 mil em combustível, que, segundo a narrativa do voto, a exposição de motivos do voto da eminente relatora, foram demonstrados quem gastou esse combustível, mas em tese não se, segundo a eminente relatora, não se encontrou um liame entre a pessoa que utilizou o combustível e a campanha. Todavia, senhor presidente, eu já manifestei aqui que na prestação de contas eu não entendo que é onde se deva nós julgarmos com todas as vênias por presunção. E de modo que, se porventura o gasto foi irregular, ou seja, se aquele que efetivamente gastou o combustível não tem ligação com a campanha, isso é tema para ser apurado, em eventual, se assim entender aqueles legitimados, em ação própria. De modo que presumir que o gasto é irregular é algo que, por diversas vezes, já manifestei aqui nesse tribunal, que na seara da ação de prestação de contas não é possível. Assim, pedindo todas as vênias ao relator, eu vou aderir à divergência e aprovar com ressalvas. Pelo resultado provisório do julgamento, há 3 votos em desaprovar a conta, em consonância com o parecer ministerial, da lavra da relatora, doutor Antônio Peleja e Bortoluzzi. Aprovando com ressalva, abrindo a divergência do desembargador Sakamoto, o doutor Ulisses Rabaneda e o doutor Ricardo de Almeida. Eu sou crítico ao tema em mesa, prestação de conta. Tenho que toda a norma jurídica, além da endonorma que deve estar contida no texto, tem que haver a perinorma, né? E aqui é uma fragilidade a toda a prova, o sistema, neste último elemento que deve conter a norma jurídica. Como normalmente eu não participo do julgamento dessa matéria, eu vou pedir com toda licença aos senhores, vista dos autos, para me elaborar um estudo para afirmar uma posição. Então, julgamento suspenso. Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Embargo de declaração, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso, uso indevido de meio de comunicação social. Esse processo é da 20ª Zona Eleitoral. O processo físico 2.2.40.687, embargante Ademar Freitas Filho, como também o Weiner Neves de Freitas, e embargado também Joaquim Antunes de Souza, né? Parte embargada, perdão. Não aparecer, o senhor é o relator, com a palavra. Trata-se de embargo de declaração com pedido de efeitos modificativos interpostos por Ademar Freitas Filho e o Weiner Neves de Freitas, em face do acórdão 26.819, exarado por essa egrégia corte na sessão plenária de 22/8/2018, que após afastar por unanimidade prejudicial
de cerceamento e defesa e, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por Joaquim Antunes de Souza contra a sentença de improcedência proferida pelo juiz da 20ª Zona Eleitoral para cassar o diploma do primeiro embargante, declarando sua inelegibilidade por 8 anos e declarar a inelegibilidade do segundo embargante, o Weiner Neves, pelo mesmo período de 8 anos. Alegam os embargantes, primeiramente, no referido acórdão a erros materiais, pois as notas taquigráficas comprovariam que, quanto ao item 5, relativo ao uso indevido de meios de comunicação, em vez de o julgamento ter sido por unanimidade, se deu por maioria, de 4-3. Baseando-se em argumentos de mérito, já repisados e rebatidos, afirmam-se amparados por robusto conjunto probatório que levaria à inequívoca conclusão de inocorrência de qualquer ilegalidade no apoio de Jajá Neves à candidatura de seu irmão Ademar Jajá. Consideram também os embargantes que haveria negativa de vigência no artigo 5º, inciso 39 e artigo 37, ambos da Carta Magna, princípio da legalidade, citando uma série de dispositivos da Resolução TSE 23457/2015 e Resolução 23464, que demonstrariam que as condutas praticadas pelos embargantes levariam apenas à sanção pecuniária, mas jamais à aplicação de cassação de diploma e declaração de inelegibilidade, punições que entendem desproporcionais. Afirmam que a contradição não acordam, porque consideram que o TSE entende que é imperativa a existência de prova robusta e irrefutável e que tenha trazido desequilíbrio à disputa eleitoral. Aduzem que não há prova de que o embargante tenha se utilizado de sua qualidade de suplente de deputado federal para beneficiar o outro embargante e que não ficou provado que Jajá Neves tenha tentado ludibriar o eleitor para beneficiar seu irmão, Ademar Jajá, repisando o conteúdo probatório que existiria como comprovação do uso do nome de Ademar Jajá. Salientam que, para que haja abuso de autoridade e poder, é necessário que o agente se utilize da máquina administrativa com intuito eleitoral. Entendem que houve negativa de prestação jurisdicional, pois teria o acórdão empregado argumentos genéricos, preconcebidos, capazes de justificar qualquer decisão. Reproduz trecho do julgamento para reclamar a drasticidade da decisão de se decretar a cassação do diploma e as inelegibilidades combinadas. Entendem também que houve contradição em face ao descumprimento do artigo 33, inciso 1 do Código de Processo Civil. Pedem, por fim, pronunciamento específico com a finalidade de pré-questionamento sobre os artigos 122 do Código Civil e 458, 474, 475, 219, 322 do Código de Processo Civil. Em contrarrazões tempestivas, Joaquim Antunes de Souza dá razão aos embargantes quando questionam que a condenação por uso indevido dos meios de comunicação ocorreu por maioria e não por unanimidade. Em relação à alegação de negativa de vigência aos artigos 5º, inciso 39 e 37 da Constituição Federal, em que os embargantes alegam que a sanção combinada não está prevista em lei e que não poderia resultar na cassação do diploma e na declaração de inelegibilidade, contra-argumenta que os fatos e o direito estão devidamente abordados no acórdão e que a sanção aplicada é de consequência natural no caso de procedência do pedido de investigação judicial eleitoral. Contra os outros argumentos trazidos pelo embargante, combate-os afirmando que se trata de mero inconformismo com o julgamento em intuito de rediscussão da matéria. O Ministério Público Eleitoral devolveu os atos sem manifestação. É o relatório, senhor presidente. Já passo desde já ao voto. Os embargos são tempestivos, conforme conclusão a que se chega, comparando-os à certidão de folhas 641 com o protocolo da peça, as folhas 647. Observa-se em toda a gama de afirmações feitas que todos os argumentos, salvo aquele referente ao esclarecimento quanto ao resultado do julgamento, são no sentido de se rediscutir a causa em seu mérito e por novos fundamentos, o que é vedado que se faça em sede de embargo de declaração. A afirmação de que haveria omissão no acórdão, pois as condutas praticadas pelos embargantes levariam apenas à sanção pecuniária, mas não à aplicação de cassação de diploma e declaração de inelegibilidade, a despeito de não se enquadrarem no conceito de omissão e não condizer com o direito eleitoral vigente, não podem sequer ser analisadas por vestas sob questão de mérito já julgado,
pelo que descabe também pronunciamento sobre a lista de artigos normativos elencados pelo embargante. Também se enquadra no mérito o questionamento sobre a avaliação probatória, no ponto em que se afirma, no ponto em que afirmam que o TSE entende que é imperativa a existência de prova robusta e irrefutável e que tenha trazido desequilíbrio à disputa eleitoral. A avaliação completa da prova já foi feita pelo tribunal e eventual irresignação precisa ser levantada pelos meios recursais próprios e não na sede estreita do desembarque de declaração. Novamente, querem adentrar no mérito do julgamento quando pretendem que o tribunal reanalise a intenção de Jajá Neves ou a legitimidade do uso do nome de Ademar Jajá, bem como a alegada necessidade de que o agente se utilize da máquina administrativa com intuito eleitoral para a caracterização do abuso de poder. Todas essas questões são de mérito e já foram analisadas direta ou indiretamente, mas suficientemente no julgado. Conforme se pode perceber pelas notas taquigráficas, os elementos probatórios foram debatidos com profundidade e abrangência, motivo pelo qual descabe a invocação do 3731 do Código de Processo Civil. O pedido dos embargantes para que o tribunal faça pronunciamento específico sobre os artigos 122 do Código de Processo Civil, 458, 474, 475, 219, 322 do Código de Processo Civil também é descabido, pois esses dispositivos sequer foram invocados nas contrarrazões recursais. De todo modo, caso assim entenda, os embargantes poderão se valer da previsão do artigo 1025 do Código de Processo Civil e considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. O único incremento que se pode fazer é em relação ao julgamento referente ao uso indevido dos meios de comunicação, que ao invés de ter sido dado por maioria, por unanimidade, foi por maioria. Essa é a retificação que se faz. Dessa maneira, deve haver o esclarecimento de que houve 3 resultados. Aqui eu elenco cada um dos resultados, tá? E no final eu faço a retificação, senhor presidente, para reconhecer por unanimidade a prática de abuso de poder, mediante fraude, por parte de Ademar e Weiner Neves Freitas, unanimidade afastar a ocorrência de abuso de poder econômico, por parte de Ademar Freitas Filho, contra a extrapolação do limite de gastos eleitorais nos termos do voto do relator, reconhecer por maioria a ocorrência de uso indevido dos meios de comunicação, essa maioria, estava unanimidade a maioria, só essa retificação, tá? E cassar o diploma do candidato Ademar e declarar a inelegibilidade dele e de Weiner. Assim, eu conheço os embargos de declaração, os acolho em parte, tão somente para esclarecer esse tópico do julgamento dos embargos, ao invés de unanimidade, foi por maioria no que se refere ao uso indevido dos meios de comunicação social. No mais, tentaram repisar toda a matéria, rediscutir toda a matéria em sede de desembargo. Senhor presidente, é como voto. Isto retifica, mas sem alterar a substância do objeto de embargabilidade, que é o acordo. Eu pergunto, todos estão de acordo? De acordo. Presidente, eu só sugeriria que já determinássemos com a publicação do acórdão a imediata comunicação ao juiz da zona eleitoral para que implemente a sanção de cassação do diploma de um dos demandados, que é vereador. O Ademar Jajá. É isso aí. Todos estão completamente. O doutor Rabanete está sugerindo que o relator acrescente isso na conclusão do seu voto. Todos estão de acordo? Então, a unanimidade acolheu em parte os embargos de declaração nos termos do voto do outro relator. Na sequência, doutor Ulisses Rabaneda. É a prestação de contas. Deputado estadual Solange Pereira Ramos. Aqui me parece que a simplicidade, se for na linha do Ministério Público, é não considerar prestada a conta, ou seja, não foi protocolada a prestação de conta. É isso, doutor Ramaneda? Todos estão de acordo? Então, a conclusão é: a unanimidade declarou não prestadas as contas da candidata Solange Pereira Ramos, nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Prezados colegas, irmãos de uma jornada de
do corrente ano, não há mais nenhum processo a julgamento. Então nós teremos a próxima sessão no dia 24 de janeiro, já no período matutino, às 9 da manhã. Então eu aqui, de coração, agradeço a todos e a todas, os servidores, senhores advogados que atuaram nesse período, nesta jurisdição especializada, que Deus nos cubra com as luzes e a bênção sobre todos nós, a nossos familiares e servidores, enfim, a toda a sociedade mato-grossense. E que aqueles que foram eleitos realmente sejam protegidos e que prestem um serviço à altura à sociedade, porque os eleitos, eles são pessoas que se propuseram a servir à sociedade. Espero que isso efetivamente venha a ocorrer. Desembargador Pedro. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador, como estamos a encerrar nossas atividades plenárias nesta data, com o cumprimento da maioria de nossas metas, com a incansável dedicação de magistrados, membros do Ministério Público e servidores, peço venha a todos para anunciar o vencedor do terceiro prêmio Exemplare, instituído em 2013 pelo provimento da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, de número 6/2013, o prêmio Exemplare foi constituído para reconhecer o empenho dos cartórios eleitorais em suas atividades administrativas e judicantes. O período definido de 2 anos para sua mensuração tem objetivo de avaliar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos que contemple ao menos uma eleição. A primeira versão, por exemplo, com mensuração de 2012 a 2014, contemplou as eleições municipais de 2012, sagrando-se vencedora a 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde. Em sua segunda edição, que mediu o empenho cartorário de 2014 a 2016, incluiu-se os dados das eleições gerais de 2014, liderando o ranking, na ocasião, a 6ª Zona Eleitoral de Cáceres. A mensuração de todos os aspectos envolvidos com diversos fatores a serem avaliados, por certo, interfere no desempenho do cartório eleitoral. Mas a tarefa de controle, supervisão e gestão tem revelado que a opção por mensurar e avaliar ainda é o melhor caminho, uma vez que nossas atividades exigem constante evolução. Nesse sentido, essa terceira edição do Prêmio Exemplare também representa um aperfeiçoamento em relação às anteriores, sendo importante destacar que, além de aumentar outros aspectos relevantes mensurados, aperfeiçoou-se a avaliação das quatro grandes categorias, a saber, processos, eleições, cadastro eleitoral e atividades administrativas. Muitas dessas contribuições foram colhidas no Fórum de Representantes de Zonas Eleitorais, em sua 4ª edição, ocorrido no segundo semestre de 2017. Registre que, na presente edição, visando melhor equalizar as diferenças naturais decorrentes de cada circunscrição, foram incluídos indicadores que beneficiam cartórios que têm baixa ou alta demanda, privilegiando ainda aspectos ligados à celeridade, cumprimento de metas, registros e até mesmo deficiência ou carência de servidores. Apesar dessas alterações, impende destacar um aspecto que acompanha essa avaliação desde a sua primeira versão. A classificação, ora proposta entre as zonas eleitorais do Estado, é meramente comparativa e a referência é o próprio desempenho dos cartórios eleitorais. Desse modo, estando o cartório ordenado na última posição do ranking, não significa necessariamente que obteve desempenho insatisfatório ou prejudicial. Assim, a presente avaliação
que desde já reconhece o bom desempenho do biênio mensurado, apesar de certas deficiências, lembrando que algumas zonas eleitorais passaram pelo complexo processo de revisão biométrica do eleitorado, bem como tivemos a realização das desgastantes eleições municipais de 2016 durante esse período. Configurado para ser entregue após o final do primeiro semestre de cada ano eleitoral, o período mensurado atual foi de 1 de junho de 2016 a 31 de maio de 2018. Assim, mensurados todos os aspectos e critérios técnicos que envolvem a mensuração em apreço, com muita honra, revelo a todos que se sagrou vencedora do terceiro prêmio exemplar, a 18ª Zona Eleitoral de Mirassol do Oeste. Por tais razões, tendo em vista o período de recesso forense e as férias de muitos magistrados e servidores, sugiro que a entrega da premiação em apreço seja realizada em cerimônia no dia 25 de janeiro de 2019, sexta-feira, ao final da sessão plenária deste tribunal. Para tanto, desde logo solicito que seja autorizado pela administração o respectivo deslocamento da juíza eleitoral e da chefe do cartório a esta capital, visando participação da solenidade. Parabéns a todos, meu muito obrigado. Está em discussão, todos aprovam? Então está aprovada, então está marcado para o dia 25 a diretoria tomar as providências para implementar essa decisão deste plenário. Então, mais uma vez, agradeço a todos e a todas, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Declaro encerrada a presente sessão.